de Deus esteja reunido em todos os santuários erigidos para a glória do teu nome. O teu povo presta adoração a ti, que és o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus. Recebe então, Senhor, todo o louvor que te prestamos, toda a ação de trabalho que te oferecemos, que dês a tua aprovação, Senhor, de tal maneira que possamos receber todo este acervo de trabalhos, para a honra e glória do teu nome, aperfeiçoando-o de acordo com a tua vontade. O intento e desejo do nosso coração é o de fazermos a obra perfeita, e só tu podes aperfeiçoá-la. Nós te pedimos que recebas esta adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, ainda de pé. Vamos ler de forma responsiva, porção do Salmo 89, dos versos 1 a 9. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as tuas ondas se levantam, tu as amainas. Amém. Grupo de louvor. Graças a Deus. Meus irmãos, vocês podem se assentar por um instante. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos então entrando no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E nós temos como tema perseverando na transformação de vidas. Então por isso nós vamos ensinar um louvor que tem o título Transformados para Transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos cantar alguns trechos agora para você se habituar. Depois nós cantaremos o louvor inteiro. E no aniversário todos nós já estaremos bem habituados com a letra, com o ritmo. E vamos todos juntos adorar ao nosso Senhor. O louvor inicia assim, ó. Como sal da terra e luz do mundo, com minha vida vou testemunhar. Em tudo que eu fizer eu vou te exaltar. A outra parte diz: mesmo em meio a tribulações, glorificando pelas provações, mas sou marcado para diferenciar. E o refrão diz assim, ó: transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Essa é a música inteira. Então ela é bem curta, bem simples. Nós vamos louvar ao Senhor e você possa aprender mais este cântico. E entender de verdade que nós fomos transformados com uma missão. Nós não estamos aqui nesta terra por um acaso. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e buscar estas vidas que pertencem ao Pai. Cante ao Senhor. Como sal da terra e luz do mundo, a minha vida vou testemunhar. Tudo que eu fizer eu vou te exaltar. Mesmo em meio às tribulações, glorificando pelas provações, mas sou marcado para diferenciar.
Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Como sal da terra, Como sal da terra e luz do mundo, com minha vida vou testemunhar. Tudo que eu fizer eu vou te exaltar. Mesmo em meio às tribulações, glorificando pelas provações, mas sou marcado para diferenciar. Transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. mesmo em meio às tribulações, Mesmo em meio às tribulações, glorificando pelas provações, sou marcado para diferenciar. Transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. Transformados para transformar. Nossa missão é abençoar, pois não há outro objetivo senão adorar ao Pai. graças a Deus. Convido vocês gentilmente a se colocarem em pé. Vamos louvar o Senhor com um cântico que tem por título Ele é Exaltado. Então vamos exaltar ao nosso Senhor. Quero ver só a igreja louvando neste momento. Cante ao Senhor. Abra sua voz, louve a Deus. Todos cantemos ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Tu és exaltado, Senhor. Te louvaremos a beleza da tua santidade. Pra sempre exaltado o nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Deus abençoe cada um de vocês. Continue adorando ao Senhor. Amém? Bom dia, irmãos. Enquanto os meus irmãos diáconos
se colocam aqui à frente, eu gostaria de ler um versículo que está em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esse versículo ele fala muito comigo porque, e aí também adaptando a esse momento de dízimos e ofertas, quando trazemos o ato de trazer dízimos e ofertas, nada mais é do que um exercício de espontaneidade, de fé, de amor, de alegria, de misericórdia, de bondade. E não fazemos por obrigação e nem porque somos forçados a isso, mas é porque esse momento é um momento de privilégio que nós temos de exercer essa bondade, esse amor, essa alegria, essa fé. A minha oração nessa manhã é que essa igreja ela continue trabalhando sério, efetivo, com os dízimos e com as ofertas que os irmãos trazem aqui à frente. Que nós possamos continuar sendo transparentes como sempre fomos e que o nome do Senhor seja glorificado, seja conhecido e seja reconhecido em todo o mundo. Esse mês é o mês de aniversário da nossa igreja. Aí nos bancos vão estar constando um envelope de oferta de aniversário. Você pode ficar à vontade de contribuir. Se você no seu banco não tiver, você pode levantar as mãos que eu peço para alguém deixar. E que você se sinta à vontade nesse momento. Você que está nos visitando também não se sinta constrangido. E que louvado seja o nome do Senhor nesse momento. Amém. Vamos ficar em pé. Atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz que estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, de pano vem me acudir. Do mal me incomodem, quem me vida valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã te servindo e ouvir aqui a tua palavra e que as nossas vidas sejam edificadas. Abençoa a tua igreja que trouxe dízimos e ofertas, que a tua fidelidade, Senhor, permaneça para sempre nas nossas vidas e que nós possamos estar com o coração aberto a continuar contribuindo com a tua casa e que assim seja e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Está conosco nesta manhã nosso querido irmão pastor Flávio, que também é missionário apoiado por esta igreja. Hoje ele reside em Manaus e dá apoio e assistência a todos ali, as aldeias em redor, onde ele trabalha. Quero pedir o pastor Flávio para vir aqui e o pastor Eliseu para orar por ele neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela vida do pastor Flávio, da sua família, e neste momento pedir que o Senhor esteja usando a sua vida, a instrumentalidade, sob a ação do Teu Espírito Santo para ministrar o coração da igreja. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através da voz do Teu servo, e que esta palavra, Senhor, seja realmente um alimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em Cristo Jesus, amém? É uma alegria sempre muito grande, minha e da minha família. Queria inclusive pedir a Mara e a Ana Beatriz que fiquem de pé, só para a igreja poder conhecê-las, aqueles que não conhecem. Obrigado. É uma alegria para a gente sempre estar aqui. Já faz algum tempo que a gente não, pelo menos que eu não vinha a Fortaleza, já há quase 2 anos e meio. Então, estava com muita saudade dos irmãos, da comunhão, daqueles que já conheço e também daqueles que ainda não conheço. É sempre muito bom poder ter contato com irmãos que têm orado por nós ao longo do ano, que tem estado conosco em oração, também contribuindo financeiramente, e é sempre muito precioso vir aqui falar para os irmãos, dar um relatório. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor no Salmo 67. Eu gostaria de trazer uma palavra sobre esse salmo, um salmo muito significativo da Bíblia. Salmo 67. Queria trazer uma palavra com o título Abençoados para abençoar. Hoje nós vimos a igreja aprendendo um cântico, Transformados para transformar. A palavra desta manhã é abençoados para abençoar. O que fazer com a bênção de Deus? Salmo 67 diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto
faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Esse é um salmo muito significativo, um salmo que salta aos olhos, porque fala claramente da responsabilidade missionária do povo de Deus. Muito embora haja consenso que no Antigo Testamento, o chamado que Deus tem para o seu povo, o povo de Israel, era um chamado um pouco diferente para a igreja neotestamentária, o Israel contemporâneo que somos nós. É um salmo que está no segundo livro, dos 5 livros de salmos que estão presentes nos salmos. A gente pode dividir o livro de salmos em 5 partes, e esse salmo está na segunda fatia, uma parte que predomina os salmos de Davi. Mas esse salmo especificamente não é de autoria de Davi. Logo no início, você pode visualizar na sua Bíblia, após o título que muitas traduções dão, a tradução que eu estou diz: ao mestre do canto, por instrumentos de cordas, salmo cântico. Certamente escrito por cantores do primeiro templo em Jerusalém, templo construído por Salomão, mas que posteriormente seria destruído pela Babilônia, quando o imperador da Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo de Deus cativo. Esse cântico foi cantado no primeiro templo, momento de muita prosperidade do povo de Deus, que depois, com o desvio da vontade de Deus, acaba vindo alguns momentos um pouco tenebrosos no povo de Deus, que seria o exílio babilônico. Mas, sem mais demoras de notas introdutórias, já no versículo 1, no versículo 1, nós vemos algo muito interessante. Um povo de Israel é conhecido como um povo, de certa forma, soberbo. Um povo que tinha uma noção da bênção de Deus apenas para si. Essa é uma grande denúncia que os profetas fazem, principalmente os profetas que são levantados para denunciar o pecado da casa de Israel, de que o povo não estava assumindo a sua responsabilidade de testemunhar a aliança que tinha com Deus. Ou seja, era um povo que queria a bênção de Deus apenas para si. É um povo que entendia esta bênção apenas como um privilégio para o povo de Israel. Isso é, de certa forma, fácil de entender quando nós olhamos para a história e vemos que haviam muitas nações disputando territórios, e não é à toa que o povo de Deus vai ser exilado. O reino do norte é invadido pela Síria, o reino do sul pela Babilônia, e tantas coisas acontecem porque havia uma disputa política e econômica entre nações muito grande. Então, quando o povo de Israel se deparava com essas nações com desejo de destruí-los, certamente eles deveriam amaldiçoar essas nações e dizer: a bênção de Deus, o nosso Deus, veio para nós, e Ele quer apenas nos abençoar. Essas nações, o Senhor deve destruí-los, né? Mas esse salmo é um salmo muito interessante. Ele foge um pouco a essa ideia de que a gente percebe ao longo da história do povo de Israel, porque Deus se revela. E aqui é a fé cantada. E os salmos são cânticos que foram cantados na época do primeiro e do segundo templo de Israel, de Jerusalém, e que são cânticos extremamente bíblicos. Às vezes a gente vê muitos cânticos hoje em dia que não tem muita fundamentação bíblica, mas os cânticos dos salmos são cânticos bíblicos. Eram pessoas que estavam conectadas com a teologia bíblica, com a revelação de Deus. E o que é que diz logo o primeiro verso? Diz: seja Deus gracioso para conosco. Você percebe a utilização do termo que dá a ideia de graça aqui, e que é uma outra palavra que tem um significado teológico muito mais aplicável ao Novo Testamento, porque graça é favor imerecido.
E como os israelitas se sentiam muito merecidos, né? O povo judeu se sentiam merecidos, tinham uma falsa ideia do merecimento da bênção de Deus. Nos impressiona ver o salmista dizendo: Deus seja gracioso para conosco. Temos outros paralelos em outras partes da Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio capítulo 21, versículo 8, quando a palavra de Deus diz: ser propício ao teu povo de Israel. É uma atitude de humildade. O texto começa com uma atitude de humildade. Senhor, nos abençoa porque nós não merecemos. Senhor, nos abençoa porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos de uma graça que venha sobre as nossas vidas, porque nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Outro texto que fala sobre isso, sobre essa ideia, agora no Novo Testamento, é a parábola de Jesus do fariseu e do publicano. Quando aquele fariseu falava de todos dos seus merecimentos para ter a bênção de Deus. E aí, se a gente tem alguma dúvida que o judeu se sentia merecedor da bênção de Deus, é só ver o próprio Jesus descrevendo a oração de um judeu. Ele abre os braços, arregala os olhos e diz: Senhor, eu tenho dado o dízimo, Senhor, eu tenho feito tudo conforme a tua lei. Mas a palavra de Deus diz que Jesus insere nessa história um outro personagem, publicano, que sequer conseguia olhar para os céus, e com o seu rosto curvado ele dizia: ser propício a mim, pecador, reconhecendo a sua condição. E esse salmo é muito rico nesse sentido, de que o povo inicia, certamente esse salmo era cantado em festas. E ao longo do salmo nós vimos que há uma indicação de uma festa da colheita. E geralmente em festa o povo está alegre, o povo está cantando com muita alegria e gratidão. Mas aqui você vê uma gratidão antecedida por um pedido de misericórdia ao Senhor. E a minha pergunta é: será que quando nós queremos ser abençoados, nós temos nos colocado dessa forma diante de Deus, como aqueles que não merecem a bênção de Deus, como aqueles que precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus para sermos alcançados? Infelizmente, tem invadido as igrejas uma teologia muito estranha que que tira um pouco essa ideia de nós nos colocarmos como indignos da bênção de Deus, mas sim uma teologia que nos dá o direito, que nos dá o poder de colocar Deus contra a parede e exigir a sua bênção. Não é isso que a palavra de Deus, não é isso que nós temos visto. Um Deus que se revela na palavra de Deus como um Deus soberano, que sabe todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. E que a esse Deus nós devemos nos curvar, chegar a Ele com muita humildade e temor. Então nós vemos também lá no versículo 7, na primeira parte do versículo 7, um reforço desse pedido do povo de Deus: abençoe-nos, Deus. Fazendo uma pesquisa mais profunda sobre esse verbo abençoar, e é exatamente essa ideia, né, de estar como indigno da bênção de Deus. Você clama a Deus, pede a bênção dEle, porque você entende que o Senhor é todo poderoso, é soberano para ministrar sobre as nossas vidas o seu querer, e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Amém? Na segunda parte do versículo 1, quando diz: e faça resplandecer sobre nós o rosto. Há também outros textos que falam sobre isso no Antigo Testamento, como em Números capítulo 6, 25, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E também no Salmo 80, versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer a luz do teu rosto e seremos salvos. E o próprio Jesus, em João capítulo 8, versículo 2, diz: eu sou a luz do mundo. Eu queria chamar a atenção para essa palavra luz. Luz sempre está relacionado com a revelação de Deus, sempre está relacionado com a manifestação de Deus. E não é uma manifestação para julgar, para punir o povo.
A luz tem um significado teológico de abençoar, de trazer benefícios. E fazendo um estudo desse texto, eu percebi que trazer bênçãos visíveis, bênçãos que o povo podia enxergar claramente, explicitamente, a mão do Senhor a seu favor. Então, o que esse texto está dizendo é exatamente isso: Senhor, vem nos abençoar e nos dá sinais visíveis dessa bênção, da aliança que temos contigo. E é isso que nesse momento está falando. Mas a partir do versículo 2 há algo surpreendente. Surpreendente para esse povo que via a bênção de Deus apenas com exclusividade em relação a outros povos. Esquece que no chamado de Abraão, lá atrás, no início do povo de Deus, Deus já tinha conciliado a bênção, a sua bênção, ao alcance de todas as famílias da terra. Diz assim o versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Veja então que essa bênção, a bênção que o povo receberia, estaria resultando na bênção de quem? De todas as nações. E a palavra nações aqui, eu gosto sempre de fazer esses esclarecimentos, porque não limita. A palavra nações aqui vem do hebraico goim, que significa povos. E não seriam nações políticas como Brasil, Argentina, Paraguai, Índia, mas seriam nações étnicas. Porque nós podemos considerar que o Brasil é uma nação alcançada pelo Evangelho. Nós temos condições hoje de nos sustentar, não precisamos de ofertas vindas de outros países. Nós temos também condições de nos liderar. Nós temos aqui pastores nativos, pessoas nascidas no Brasil, que podem liderar essa igreja. E também nós temos uma igreja que pode evangelizar o seu povo e a sua nação. Mas eu não sei quantos sabem, ainda existem mais de 100 grupos indígenas ainda não alcançados pelo Evangelho dentro dessa nação. Dentro dessa nação que é alcançada pelo Evangelho, que pode alcançar a si mesma, ainda existem grupos não alcançados pelo Evangelho. Então, quando a palavra de Deus diz que todas as nações receberiam a salvação, ela está falando: olha, Brasil, ainda existem grupos indígenas que precisam ser abençoados com essa salvação. Então a bênção tem chegado na igreja brasileira. Deus tem abençoado essa igreja. Deus tem derramado a sua graça sobre essa igreja. Mas o resultado disso deve ser a sua ação evangelística e missionária para todas as nações, e não somente no Brasil, mas também em outros lugares da terra. Então você percebe claramente que a bênção aqui não é uma bênção exclusiva para Israel. O povo canta e expressa que a bênção de Deus, ela também deveria ser direcionada para as nações, para outros povos, para lugares que não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Então, quando a gente vê alguém dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, nós precisamos fazer uma reflexão se são pessoas engajadas nesse projeto de evangelização mundial, se são pessoas engajadas em fazer o seu nome conhecido, o nome de Jesus, antes de chamar Jesus para voltar, porque o país está em crise financeira, porque não tem presidente que se sustente no cargo. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz: e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então é que virá o fim. Então existe aí uma clara relação entre o testemunho de todas as nações e a volta de Jesus. E aqui eu acabei de dizer que Deus é soberano, não estou dizendo que depende da igreja, que depende de nós, porque Deus pode fazer isso acontecer em questão de minutos, segundos, porque Deus é poderoso, mas que Ele está chamando e conclamando a sua igreja claramente nas Escrituras a fazer isso, a se engajar nesse projeto, a justificar a sua existência com a obra missionária. Isso é muito claro nas Escrituras. 2 textos falam também sobre isso, que eu já citei, Gênesis, o chamado de Abraão,
Gênesis 12, 3, e também Atos capítulo 2, de 1 a 13, que é o derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja. Existe bênção maior do que essa? Aqueles discípulos estavam ali reunidos, buscando ao Senhor, e o Senhor derrama o seu Espírito, o Espírito Santo, e eles são empoderados, e eles são abençoados. Mas qual o resultado disso? Quais as consequências práticas da bênção de Deus naquele evento, naquela ocasião? Muitas pessoas ouviram o Evangelho na sua própria língua. Não foi na língua comercial, que eu imagino que naquele tempo, eu fico pensando, imaginando, deveria ter um inglês ali, né? Aquela língua que todos conheciam e podiam se comunicar, mas a palavra de Deus usa o termo dialecto, ou seja, eles escutaram, eu gosto de falar lá em Manaus, quando eu prego esse texto, eles escutaram no cearenseis, né? Porque se eu chego falando no cearenseis lá em Manaus, muita gente diz, o que é isso, né? Então, eles falaram, né, no manauês, né, ou seja, eles falaram na língua de casa, aquela língua que quando a gente ouve, a gente se sente em casa, a gente se sente confortável, a gente se sente como se alguém com intimidade para falar conosco estivesse nos dirigindo a palavra. Amém, irmãos? Então, a gente percebe que a bênção de Deus, ela tem esse propósito, ela tem esse direcionamento. Se Deus transformou a nossa nação numa grande força missionária, num grande celeiro missionário, ao ponto de hoje estarmos sendo enviados para lugares de onde vieram missionários para nos evangelizar, é porque Deus quer nos abençoar e por meio de nós abençoar muitos outros. Então a bênção de Deus nunca deve ser retida dentro da nossa casa, nunca deve ser retida na nossa vida. A gente precisa testemunhar, a gente precisa falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu sempre digo para aqueles que me perguntam, como é que eu posso evangelizar? A maior evangelização é quando a gente fala para alguém o que Deus fez na nossa vida. A maior evangelização é quando a gente pode testemunhar para alguém toda a obra de Deus na nossa vida. Essa é a maior obra, a maior bênção de Deus, e o texto vai falar, e eu vou falar um pouco sobre isso. A maior bênção de Deus é a nossa salvação. Não existe bênção maior do que essa. Tem gente que diz, ai pastor, Deus não me abençoa. A maior bênção Deus já lhe deu, a salvação, a vida eterna. E essa bênção precisa ser transmitida a outras pessoas. Outras pessoas precisam saber. E eu fico pensando, será que no seu ambiente de trabalho, alguém sabe que a maior bênção você já tem? No nosso ambiente de estudos, será que alguém sabe, todos sabem que a maior bênção eu já recebi? Ou será que eu sempre entro lá triste, desanimado, porque aquilo que eu queria ter, e eu tenho orado há 10 anos, Deus ainda não me deu? Eu costumo dizer, e a minha experiência mostra isso, que o momento ideal para Deus nos abençoar é o momento em que a gente diz, Senhor, eu estou em paz. Seja qual for a tua resposta, sim ou não, eu estou em paz. E o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe o momento certo de nos abençoar, de nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. No versículo 4 e 6... Versículo 4 e 6 do Salmo 67 diz, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. No 6 diz, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Então a bênção de Deus é manifesta também no seu governo justo sobre os povos. Daniel, capítulo 7, versículo 14 diz, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então Deus mostra, o Salmo mostra que Deus é poderoso, governa sobre todos, e é capaz de inclinar qualquer coração para lhe adorar. Então a gente pode conhecer alguém que a gente diz, esse aí dificilmente vai se converter, porque ele é muito difícil, não acredita em nada de Deus. O que a gente esquece é que a nossa missão é apenas testemunhar.
A nossa missão é apenas falar, porque a palavra de Deus ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo o trabalho é de quem? É do Senhor. Todo o trabalho é do Senhor. E para mostrar isso, a palavra de Deus mostra claramente o seu domínio. Quando Jesus vai comissionar os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, ele começa esse texto como, irmãos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Antes de qualquer coisa, vocês precisam saber disso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não existe maior poder do que o de Jesus. Não existe nenhum poder que possa impedir que a sua obra avance. Nós sabemos que muitos acontecimentos tristes nos chegam, notícias de cristãos sendo assassinados por causa da sua fé. Mas, irmãos, eu creio, e como os bons reformados nós cremos, Deus continua no controle. Deus tem o governo de nossas vidas e da sua igreja. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, tem outro texto belíssimo, quando diz: foste morto, e com teu sangue compraste homens de todas as tribos, línguas e nações. Então Jesus pode reivindicar essas vidas. Elas foram compradas e por um alto preço. Amém? E para concluir, no versículo 3 e 5, percebam que eu não segui uma sequência tão contínua, mas acaba que o texto nos leva a essas diferenciações de abordagens. No versículo 3 e 5, que são idênticos, mostrando que de fato é um cântico. Isso aqui é um refrão. O pessoal da música sabe bem essas partes de refrão que se repetem. O texto diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Percebam que primeiro diz: louvem-te os povos, ó Deus. E na segunda frase existe um acréscimo. Quais povos deveriam louvar? Todos, todos os povos. E é uma característica dos salmos que mostra essas ênfases que são dadas em determinadas partes dos textos, mas mostrando claramente que a extremidade da terra é o raio de ação missionária da igreja, irmãos. Nós não podemos delimitar: nós temos uma obra tão bonita no interior do Ceará, lá com o pastor Eudes, né? Muito amigo meu, amigo pessoal meu e de Mara, ele e a Sueli são muito queridos, mas a palavra de Deus deixa claro em Atos 8, que não é esse o limite da obra evangelística. Nós precisamos ir além e concomitantemente. Não, quando a gente terminar o trabalho, será que o trabalho vai terminar algum dia? Até que Jesus volte? Não, nós temos que avançar. Nós temos que fazer a obra de Deus até onde o Senhor delimitou. E essa quantidade de povos são todos os povos. Um grande amigo com quem temos trabalhado com muita alegria, Ronaldo Lidório, diz: o campo é o mundo. Ele diz exatamente isso: o campo é o mundo. Qualquer visão menor que o mundo está fora da visão de Deus. Então, aquele que tem uma visão menor que o mundo, Deus criou o quê, irmãos? Timóteo Carrequer diz que o Gênesis 1:1 já nos dá uma ideia do raio de ação missionária da igreja. Deus criou o quê? Os céus e a terra. Então é tudo isso que Ele quer que eu glorifique ao seu nome. Ele quer restaurar a sua criação. E Ele conta com a sua igreja para isso. Só para concluir, Apocalipse 7:9 diz: vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, o vidente João viu uma cena dos últimos dias, e lá estarão pessoas de todos os povos, línguas e nações. E também Salmo 22, 27, fica para vocês lerem, aí depois que o meu tempo já acabou, mas palavras finais, que quando a gente
for alvo da bênção de Deus, a gente reflita sobre isso. Deus quer, Deus deseja nos abençoar, mas quer que a gente transforme essa bênção em bênção para outras pessoas, tanto que estão perto quanto que estão longe, porque o Senhor quer alcançar todos os povos, quer que toda a terra louve o seu nome, e esta é a sua vontade. Amém, irmãos? Queria fazer uma oração rapidamente, antes que o meu tempo acabe. Senhor, muito obrigado, Senhor, por poder ministrar a Tua palavra, por podermos ouvir a Tua palavra e ver que a Tua bênção, ela deve ser direcionada de forma missionária para onde o Senhor quer chegar, para onde pessoas ainda não ouviram e ainda não tiveram o conhecimento de que existe um Deus que quer transformar suas vidas e que quer levá-los para a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos envolver ativamente nesse projeto, que a gente não se omita, que a gente não veja a bênção de Deus apenas para nós mesmos, mas que essa bênção possa se estender para todos os povos da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus nos abençoe. Aí no momento da intercessão missionária, o Léo vai orar pela vida do pastor. O pastor fala sobre o trabalho, sobre a ação atual. A igreja tem acompanhado nosso irmão e tem orado também pelo seu ministério e família. Enquanto nós vamos louvar a Deus com o coro Luizinho Maia, quero convidar os nossos irmãos presbíteros para virem à frente, tanto os da ativa quanto aqueles que estão em disponibilidade, para nos auxiliar nesse momento da distribuição da ceia do Senhor. Convidar o pastor Elias, que está conosco. Sentimos aí a ausência do pastor durante um tempo e ele está conosco. Quero convidá-lo a vir à frente também para participar conosco nesse momento.
Irmãos, mais um presbítero em disponibilidade, um diácono para nos ajudar a fazer aqui conosco a distribuição dos elementos da ceia. Retornamos aí ao texto de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Temos usado o texto de Mateus, os evangelhos, 1 aos Coríntios, e nesse texto nós temos a testemunha ocular. Mateus estava lá. E no momento que ele registra aqui, nós somos chamados sempre a meditarmos nesse momento da ceia. Páscoa sendo celebrada, símbolo do Velho Testamento, regozijo, celebração, Jesus ministrando ali os discípulos, lembrando-se dos atos poderosos de Deus ao livrar Israel do jugo da servidão do Egito. E aí então Jesus institui a ceia. É interessante quando nós estudamos a respeito disso, porque naquela mesa não tinha vinho, né, pastor? Não tinha vinho. Tínhamos ali os elementos da Páscoa: pão sem fermento, ervas amargas, o cordeiro. Estavam celebrando a ceia, mas Jesus tinha mandado arrumar o lugar. Os discípulos foram à frente, e ele então, por inferência, entendemos isto, mandou colocar o vinho. Já havia a intenção no coração de Jesus o tempo todo em instituir a ceia naquele momento. E é tão sublime esta ministração, porque a partir daí não mais um determinado povo, e nós pastores não podemos nos cansar de repetir isto nesse momento da ministração. Não seria mais um povo celebrando e lembrando a libertação do jugo da servidão, da escravidão, sobre um outro povo. Agora seria gente de todas as tribos, línguas, povos e nações, celebrando a libertação do jugo do pecado. E aí, então Jesus institui a ceia desta forma. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, que nós devemos nos examinar. Quero convidar a igreja a fazer isso nesse momento. Um período de oração silenciosa. Coloque a sua vida diante do Senhor. Examine-se. Eles examinem-se, pois, cada um a si mesmo. E assim coma do pão, beba do cálice. Hora de confessar pecado. Se houver alguma coisa atrapalhando a comunhão, tomar propósito diante do Senhor. E aí, então, com fidelidade, nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, abençoe a minha vida, para que a minha vida possa então ser um instrumento para abençoar outras vidas, como cantamos no início, aprendendo o cântico do mês, como o pastor acabou de ministrar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Esta mesa não é uma mesa de uma denominação, esta é a mesa do Senhor. São convidados a participarem todos aqueles que professaram na fé evangélica a sua única esperança em Cristo Jesus como Salvador, estão em comunhão com suas igrejas, aqueles que porventura estejam nos visitando, que reconhecem o seu estado de pecado e miséria antes do conhecimento de Cristo Jesus, e então celebram a graça maravilhosa que nos alcança e nos dão a salvação. Antes de ler o texto, eu quero convidar a igreja a colocar-se nesse momento de reflexão, de exame, de autoexame, e assim podemos celebrar a ceia do Senhor. Nosso Deus e amantíssimo Pai, nesse instante te damos graças, Senhor, primeiro pela beleza da tua santidade, pelo teu amor para conosco, e que agora, Senhor, queremos ministrar o pão e o vinho, que representam o teu corpo e o teu sangue, e que todos que estão aqui possam participar, possam entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Dá-nos a tua graça, a tua companhia, dá-nos a tua paz e o teu amor.
Tudo te pedimos em nome e pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Momento de celebração diante do Senhor, momento de comunhão. Vamos comer o pão e vamos beber o cálice. O Senhor Jesus abençoou naquele momento, orou como o pastor Elias acabou de orar agora, e partindo o pão, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele estende o pão naquele momento, pão partido, ele estava anunciando aquilo que ele faria com o seu próprio corpo. O entregou, não teve nenhum osso quebrado, para que se cumprisse até nisto a profecia e a promessa do Senhor. Mas o seu sangue foi moído, as nossas transgressões estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Do mesmo modo, irmãos, o Senhor Jesus tomou o cálice, orando como fizemos há pouco, consagrou como memorial do seu corpo, do seu sangue, seria derramado através das feridas que lhe foram abertas no corpo, desde o momento em que trilhou o caminho do sofrimento, carregando a cruz pesada, em que recebeu a coroa de espinhos que lhe cravou a fronte. De todos esses momentos jorrou sangue, sangue que veio para purificar, para lavar a vida, a alma de todos aqueles que nele creem. Nós vamos receber esses elementos exatamente nesta conotação: o pão memorizando o corpo e o cálice memorizando o sangue derramado por nós. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Se algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos, por gentileza, dê um sinal levantando uma das mãos. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, tomou o cálice, agradecendo a Deus, tomou com seus discípulos. Nós vamos também fazer a mesma coisa. Comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus, lembrando o sacrifício dele. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Mateus diz que depois de cear, Jesus cantou um hino com seus discípulos e caminhou. E o seu caminho era rumo à cruz. Quero pedir, pastor Flávio, que ora nesse momento, agradecendo por esse momento. Porque o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que nós comemos o pão, todas as vezes que nós bebemos o cálice, nós anunciamos a volta do Senhor. A igreja não pode se esquecer jamais de anunciar: Ele está voltando, Ele está voltando, Maranata, Jesus está voltando. E com a mensagem do pastor no coração, com toda a propriedade, a igreja deve fazê-lo cumprindo a ordem do Senhor, pregando esse evangelho, que quando completar o seu trabalho em toda a terra, anunciará então o retorno de Jesus. Então vamos orar com o pastor Flávio, e depois nós vamos cantar, celebrando a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime que nós acabamos de participar. Somente a igreja do Senhor Jesus pode experimentar isso, Senhor, de poder espiritualmente, poder receber o corpo e o sangue de Jesus espiritualmente, porque nós sabemos que eles não estão presentes nesses elementos, mas com esse ato, com esse gesto, nós assim renovamos a nossa aliança contigo, nós anunciamos que fazemos parte do caminho e também mostramos, testemunhamos para outros que vale a pena, que o teu caminho é o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Salutar,
Podem sentar, por favor. Como a gente tem feito todos os domingos, a gente vai ter também agora o nosso momento missionário. A gente nem sempre tem a oportunidade de ter a pessoa por quem a gente ora aqui com a gente, mas hoje nós temos. Então, eu vou pedir ao pastor missionário Flávio para compartilhar um pouco sobre como é que está lá o ministério, e aí depois eu oro por ele. Queria convidar a Mara também para vir aqui participar desse momento comigo, rapidamente, e a Ana Beatriz, que a gente chama carinhosamente de Bia. Depois de morar 8 anos numa aldeia indígena, lugar onde a Bia viveu seus primeiros anos de vida, né? À toa que quando eu vou lá, sempre ela pede para me trazer farinha para ela tomar chibé, e se puder trazer um peixinho para ela também, porque foi ali que ela praticamente viveu os primeiros anos de sua vida. Mas hoje, atualmente, a gente está envolvido com um ministério de capacitação e treinamento. Os irmãos vão ficar passando algumas imagens aí que tem a ver com isso, né? Envolve viagens de barco, de voadeira, de avião, daqueles que pousam na água. Por quê? Porque hoje, juntamente com outros missionários, e esse é um projeto idealizado pelo pastor Ronaldo Lidório, a gente tem levado capacitações bíblicas e missionárias às comunidades indígenas. Eles não precisam mais vir para a cidade para fazer seminário. A gente organiza módulos de capacitação bíblica e leva até onde eles estão, reúne em uma aldeia e ali a gente ministra. Aí vocês vão poder ver algumas dessas imagens. Também tenho ministrado também nessa área de antropologia, tendo em vista que eu estou prestes a concluir o doutorado em antropologia social. Também é uma área muito importante para os missionários, porque muitas vezes lidam com contextos de interculturalidade, ou seja, outras culturas, e precisam saber como fazer para tornar o evangelho inteligível, compreensível para essas outras culturas. Então, envolvem cursos em Manaus também, onde a gente hoje reside, e também em outros lugares do Brasil. Recebemos recentemente um convite da APMT para ministrar um curso para os missionários da APMT sobre animismo, que é a religião que predomina entre os indígenas. Então, a gente tem transitado em todo esse ambiente, né? Especialmente focado na Amazônia, porque pesquisas mostram que existem muitos evangélicos espalhados pela Amazônia, só que não existe ainda uma igreja que tenha uma liderança sólida, uma liderança forte, que possa caminhar com as próprias pernas. Então, a gente, preocupado com isso, tem se esforçado para levar essa capacitação, esse treinamento e tentar manter um cuidado pastoral com eles, né? Vou dar aqui para a Mari, não sei se a Bia dá uma saudação para a igreja, mas é isso, a nossa família está muito contente, feliz de poder estar aqui hoje com os irmãos, revendo algumas pessoas muito queridas que a gente não via há muito tempo e podendo agradecer pessoalmente o apoio que essa igreja tem dado ao nosso ministério, principalmente em oração. Eu acredito que é a base de tudo, né? Quando a gente ora, as coisas acontecem. Então, orem por nós. São muitas viagens, muitas vezes perigosas. Às vezes até a Bia diz: papai, não tem que ir no seu lugar não, papai, para o senhor ficar aqui em casa, né? Porque realmente, às vezes, são ausências de casa, elas ficam mais na cidade devido aos estudos da Bia, mas, graças a Deus, em tudo, Deus tem sido muito gracioso e a gente tem caminhado e os propósitos têm se cumprido em nossas vidas. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. A alegria é a mesma de retornar a esta casa, né? Casa do Senhor. É tão bom ver alguns rostos que a gente já conhece aí nessa caminhada, nesses 13 anos de caminhada já, né? Ali no Amazonas. É com muita alegria que nós compartilhamos um pouco do nosso ministério lá. Hoje o nosso apoio, o nosso ministério se resume realmente à capacitação bíblica. E eu e Bia temos ficado mais em Manaus, dando um suporte ao Flávio. Realmente, às vezes ele viaja, passa a semana fora. E assim, mas é com muita alegria que nós servimos ao Senhor. A mesma alegria que um dia nós saímos daqui, que nós fomos enviados, é a mesma alegria que há no nosso coração. É um privilégio servir ao Senhor. É um grande privilégio para nós. E gostaríamos de contar com a oração dos irmãos sempre, né? A oração nunca é demais, ela pode ir onde muitos não podem. Então, contamos com a oração de todos e o apoio de todos também.
É uma alegria e um agradecimento da nossa família a esta igreja, que assim faz parte da nossa vida, do nosso coração. Me sinto tão bem quando eu estou aqui, né? Me sinto muito alegre e feliz quando eu estou nessa igreja. Amém? Então, bom revê-los. Paz do Senhor a todos. Não faça isso. Então tá. Senhor, queremos agradecer e louvar o Senhor pela vida do Flávio, Senhor Deus, da Mara e da Bia, Senhor Deus, essa família que tem servido ao Senhor, né, que deu esse passo, né, e certamente, Pai, não se arrependeu de ter ouvido a Tua voz e de ter seguido aquilo que o Senhor o chamou para fazer, mesmo estando numa terra distante, né, da terra de onde eles são, Senhor Deus, mesmo dando esse passo, né, de fé, eu tenho certeza de que eles não se arrependem, Pai, de ter confiado no Senhor, Pai. E eu agradeço, né, por esse testemunho, por esse exemplo para nós, Senhor Deus, que nós possamos também ter essa coragem, né, de ouvir a voz do Senhor e seguir aonde o Senhor nos chamar, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero aproveitar para louvar e interceder, Deus, pela vida dessa família, agradecer porque durante esses 13 anos o Senhor tem cuidado deles, né, porque eles estão aqui, não têm tido falta de nada. Tenho certeza, Pai, que eles têm tido sim momentos de dificuldade, até de alguma privação, Senhor Deus, mas eles têm confiado, né, e o Senhor, que é o pastor, né, da alma deles, o Senhor tem cuidado deles e eles não têm tido falta, Pai. Te agradeço porque essa igreja aqui tem tido o privilégio de ser participante, Senhor Deus, dessa obra, né, tanto em oração quanto investindo financeiramente. Agradeço ao Senhor porque mesmo com as dificuldades, o Senhor tem permitido que a gente continue com essa manutenção. E pedimos ao Senhor a graça de continuar participando dessa obra, Senhor. Permita, Senhor Deus, que nós continuemos tendo os recursos, né, para abençoá-los, ó Deus, e que o Senhor levante mais pessoas, ó Pai. Eu sei que eles têm necessidades, ó Pai, que eles talvez estejam orando por algumas coisas, esperando no Senhor. E eu oro para que o Senhor use, Pai, os teus servos para abençoar a vida deles, ó Pai. Eu sei que há coisas que o Senhor quer dar a eles, ó Pai, e que o Senhor vai usar pessoas aqui, pessoas em outros lugares. Eu oro para que o Senhor lembre essas pessoas de que eles estão, talvez, com os recursos que pertencem ao Flávio, ao Mara e à Bia também, Deus, em nome de Jesus. E cuida deles ali, Pai. Eu sei que há uma batalha espiritual também, né, porque eles estão entrando ali em territórios por anos, né, dominados pelas trevas, ó Pai, e eles estão ali adentrando, Senhor Deus, capacitando aqueles que estão ali. Eu oro para que o Senhor os guarde, Deus, os proteja de toda retaliação, de todo ataque, Senhor. Guarda o Flávio nessas viagens, Senhor, em nome de Jesus. Providencia para que ele possa até fazer mais viagens, Senhor Deus, e que o Senhor esteja protegendo a ele e a sua família que fica ali em Manaus, ó Pai. E, Pai, eu oro pelo tempo que eles vão ter aqui em Fortaleza, por esses dias, pelas igrejas que eles vão visitar, para que o Senhor esteja guardando e dando a eles também um tempo de refrigério, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Amém. Queridos, chegou o momento da nossa saudação aos visitantes. Nós temos 2 nomes aqui. Tem uma família especial que sempre está conosco nas férias, o Wellington Serpa, né, e a sua família. Gostaria que ficasse de pé ali, para que os irmãos possam saudá-los aí. E o Manuel Lima. Manuel Lima, onde está? Está aí também à frente dele, esse jovem aí. Os irmãos podem abraçá-los. Se tiver mais alguém nos visitando nesta manhã, você pode ficar de pé, dar um aceno. Aqui a nossa irmã, aqui em pé. Os irmãos podem dar um abraço querido aí. Bem-vindo também, não é visitante, mas quem está retornando, por exemplo, como a Débora Falcão, né? Depois de um tempo, aí vai voltando. Os outros irmãos também que estavam em viagem, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vamos passar o nosso momento agora, é aquele intervalo do culto para a escola dominical. E eu quero fazer um convite a você de novo. Olha, você que termina o culto e vai embora, tire um tempinho e fique para uma escola dominical. Vá visitar uma das nossas classes. Eu quero lançar como objetivo, a gente quer que os membros da igreja sejam alunos da escola dominical, porque ali então tem o nosso momento de
de compartilhar, né? E nós temos trazido para cá recursos. Está conosco também, nos visitando, já é conhecido da igreja, mas vou pedir que fique em pé, o Davi Lima, esse jovem instrumento nas mãos de Deus, esteve ontem com o curso Abordagens Criativas, que é um instrumento de evangelismo para a igreja, mais um instrumento que Deus tem colocado nas mãos da igreja para a evangelização e o discipulado. Amém por isso, né, pastor? Sobre a escola bíblica, hoje é o último dia do semestre de divisão de classes. A partir de domingo a gente entra em comemoração do aniversário da igreja, né, pastor? E em virtude da comemoração no aniversário da nossa igreja, a gente vai ter um sorteio especial hoje, já que domingo não haverá, que é o livro da história da igreja, que a gente teve o privilégio, o nosso professor presbítero Alencar, escrever para a gente. A Igreja Presbiteriana de Fortaleza, 120 anos transformando vidas. E foi o número 51 que ganhou esse livro. Nossa, Davi. Pastor, me ajuda. Eu vou continuar com outro sorteio. E nós temos um segundo sorteio, que é o sorteio de hoje, tá? O Davi vai levar um presente especial da Presbiteriana de Fortaleza. O sorteio de hoje, do livro de hoje, quer dizer, vai para o número 71, que vai levar esse livro, Escatologia do Novo Testamento, de Russell Shedd. Número 71. A Leda. Enquanto isso, eu quero só divulgar para vocês uma estatística, tá? O número de alunos matriculados até o momento, em 2017, foram 252 alunos, tá? Destaque para as classes de doutrina, isso é ótimo para a nossa igreja. Os irmãos estão estudando doutrina, estão muito interessados. Isso é uma bênção. A classe Família Cristã, com 40 alunos. Pilares da Fé Reformada, com 41. E doutrinas básicas, com 30 alunos. Então, são os números mais significativos que apresentamos. No total, 252 alunos da nossa igreja matriculados, pastor. Uma terça parte da igreja que o pastor está falando. Hoje aviso apenas que a classe Expressão Cristã, por gentileza, reúna-se na sala de missões em virtude do ensaio do coral da igreja, ok? E a classe Pilares da Fé Reformada concluiu o assunto. As demais estão convidadas à divisão. Olha para o boletim. Nós estamos preocupados com avisos, e aí com a licença da Daniele, que é a superintendência da escola dominical, então nós temos aí os avisos no boletim. Como hoje é dia de ceia, sempre avança um pouquinho, então peço desculpa e a licença aos professores, porque eles vão receber os alunos um pouquinho depois, mas têm o compromisso de terminar na hora certa, porque o Ministério Infantil termina a sua atividade e tal. Então nós vamos ser bem objetivos agora nos avisos. Os avisos estão no boletim, nós vamos dar ênfase em alguns aqui, mas peço atenção sua. Pastor Eliseu não quer ficar chato aqui à frente, então, o que tem acontecido? A gente dá o aviso, está no boletim e tal, e depois que acontece o evento, tem gente que diz, mas não foi divulgado. Então, a gente está assim, nós estamos tentando solucionar isso, que a gente pegue a informação quando estiver aqui, ou quando o Ielano projeta ali no slide, ou quando vai para o grupo do WhatsApp, e a gente coloque uma atenção e desperte, opa, tem uma programação, entendeu? Porque o corre-corre, gente, todos os compromissos, vai passando, mas selecione isso. E esse mês é mês de aniversário da igreja, 134 anos de organização, não é? Então, nós queremos a celebração da igreja nas atividades que nós temos aqui. Quero ser bem rápida e falar, se tem uma criança aí do seu lado, pergunta para a mãe. Já fez minha inscrição da IBF? Termina hoje. Hoje é o último dia para as inscrições da IBF. Nós não vamos abrir exceções este ano. Então, olha aí para a mãe que está do seu lado. Fez inscrição? E eu quero pedir, avisar as mães de crianças menores de 3 anos, no último dia, na sexta-feira, nós teremos uma abertura para essas crianças e você pode fazer a inscrição e o pagamento hoje também, é o valor de R$15, para que ela possa passar a tarde e participar do último dia. Nós tivemos poucas adoções de crianças para a EBF. Então, se você puder adotar
uma ou duas ou 10 crianças. Procure a minha Eliene, por favor, ainda hoje, porque nós temos crianças que querem vir à IBF e não têm condições. Se você tem condição de adotar uma dessas crianças, não deixe de fazê-lo. Total ou parcial, se você não puder pagar os R$40 e puder pagar 20, pode ser. Nós precisamos de ajuda para adotar crianças, para que elas não fiquem sem participar da IBF por falta de recursos. Agora vamos lá. Alguém para dar aviso? Que eu vou agora ser objetivo, mas para ficar no coração da igreja. Olha o boletim. Mês de aniversário. O primeiro boletim de julho já abre com o acróstico do nosso irmão Alencar, celebrando 134 anos. E aí depois dá um abraço nele também, porque ontem também ele fez aniversário, não é? Então, o acróstico. E aí nós vamos tudo no boletim, nas nossas atividades, celebrando 134 anos. Então, hoje nós tivemos a bênção de ter o pastor Flávio aqui. Estamos contando como isso, é uma celebração. A parceria missionária, ele com a família conosco. À noite eu estarei pregando. Durante a semana nós temos as atividades. O curso de treinamento de evangelismo e discipulado vai terminar no mês de julho, aí a gente retorna ao culto de oração. Mas é uma ferramenta na mão da igreja, porque nós vamos para o segundo semestre com o desafio de crescermos como igreja, né? Então, domingo que vem, nós teremos o culto normal, com a ênfase aqui, nós não vamos ter a celebração cheia, que vai ser na outra semana. Por quê? Porque nós temos o encontro de casais com Cristo, sexta, sábado e domingo. Irmãos, eu quero chamar a EDG nesse momento aqui. EDG, que significa Equipe de Direção Geral. Nem todos podem estar aqui, por exemplo, a Celinha está com o Nacélio operado, então não pode estar aqui. Mas eu quero convidar os casais que fazem parte da equipe de direção geral para vir à frente. Por quê? Porque do mesmo modo como Deus abençoa, o inimigo persegue. Do mesmo modo como tem gente que ora pedindo para Deus abençoar, os filhos das trevas lançam tropeços para o trabalho não ser abençoado. Por quê? Qual é o objetivo do encontro de casais com Cristo? Abençoar casais com a evangelização e a restauração. A igreja quer isso, as trevas não. Deus quer isso, o diabo não. Então o que eu quero fazer nesse momento? Pedir ao pastor Otoniel, que é o pai espiritual, vamos dizer assim, do ECC, tem nos orientado, tem nos abençoado. Ele é um tipo de conselheiro para mim e a Ilane, que nós somos como casal da direção espiritual. Então, para que ele ore nesse momento, mas vou pedir à igreja que fique em pé. Ore, irmãos, porque aqui vem problema de saúde, aqui vem problema financeiro, aqui vem problema que vão surgindo, algumas coisas relacionais. Então, o que acontece? A igreja tem que orar para Deus abençoar. Aqui vem problemas, às vezes, entre os cônjuges mesmo, que surge, porque é assim que acontece, porque toda a ministração que eu faço aqui às quartas-feiras, já durante 2 meses, é justamente para que os casais estejam inteiros trabalhando no encontro de casais com Cristo, a EDG e todas as equipes. Então eu quero pedir à igreja que coloque o seu coração nesse momento, a sua oração, intercessão, para que Deus abençoe, para que os objetivos sejam alcançados, porque não é para a honra e glória do homem, é de Deus, não é? Não é para a exaltação de nenhum casal e tudo mais. Às vezes alguns não entendem isso, né? Então não pode, é para a exaltação do nome do Senhor. Então nesse momento em que o pastor Toniel vai orar, intercedendo dessa forma, eu quero pedir à igreja que também levante este clamor, para que Deus nos abençoe no encontro de casais com Cristo, na sexta, no sábado e no domingo que vem. A igreja continua com as suas atividades, aqueles que não estão envolvidos, não vai mudar nada. Nós vamos ter aqui a celebração, a classe única no dia 9, aí depois dia 15, nós temos o festival, sábado, gente, toda a igreja e as congregações participando. Tem gente que vai cantar o que é composto, né, Raineri? O Raineri e o Ronaldo são responsáveis por esse evento. Vai cantar o que é composto, vai cantar a interpretação de outros compositores. Uma celebração, uma alegria, das 18 horas em diante, até 21h30, só celebração, só hinos e cânticos, o povo de Deus se alegrando. No domingo, dia 16, aí nós vamos ter um café da manhã. Olha o boletim, 8 horas da manhã, vamos fazer um café gostoso aqui com todo mundo, sede congregações. E aí então, das 8 às 9 horas, nós vamos ter o culto aqui,
cantando, agradecendo ao Senhor, recebendo um grupo aí grande de irmãos em profissão de fé batismo, transferência, será a adesão de novos membros, não é? E não vamos ter EBD no dia 16. Aí depois nós temos o culto à noite. Depois segue a programação até o final do mês. Os novos que foram recebidos, os mais antigos, é momento de celebrar, gente. É momento de nos alegrarmos. E é lógico, sem querer ser piegas aqui à frente, é lógico, não podemos ignorar a ação do inimigo. Ele vai usar gente, ele vai usar circunstância, tudo que ele puder fazer para impedir esse avanço, tirar a alegria, sabe? A gente se engana com isso, mas o nosso Deus é o Deus de todas as coisas, permite essas lutas. Ouça a mensagem do Disque Paz de hoje, permite essas lutas, para quê? Para que a igreja se fortaleça ainda mais. Cada obstáculo que ele levantar, eu como pastor da igreja, um dos pastores da igreja, quero dizer, nós vamos avançar. Use ele, o inimigo, quem ele quiser usar, a igreja vai continuar avançando. Agora você precisa ter discernimento. Isso aqui eu já falei antes, vou lançar agora. Irmão, chegou um irmão, uma irmã, e começou a murmurar, falar mal, diga assim: eu te repreendo em nome de Jesus, espírito de confusão. Temos que fazer assim, irmão. Você não pode dar ouvidos e guarida a gente que fica levantando tropeço, falando mal de outro ministério, colocando defeito, fazendo crítica. Não é do nosso meio, isso é uma coisa estranha. Então, começou, se for eu, quero desafiar, às vezes eu estou com o coração, vou começar a chegar assim: Armando, esse negócio aí, esse ministério, ele vai dizer: pastor, eu repreendo esse espírito de confusão em nome de Jesus, sabe? Se for uma fraqueza minha, eu vou receber a palavra. Se for uma coisa que estiver mal acompanhada aí, vai cair, vai se dibuchar, e aí nós vamos ter que tratar da coisa como a igreja tem que tratar. Não podemos fazer vistas grossas para isso, em nome de Jesus. Então vou pedir ao pastor Daniel para orar e a igreja levantar esse clamor pela IDG nesse momento. Só uma palavra, se o pastor permite. O salmista no Salmo 33, 12, se a memória não trai, ele diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que se chama pelo seu nome. Eu faço uma aplicação desse texto, particularizando a família, porque o Ministério do Encontro de Casais objetiva exclusivamente a família. Não tem outro propósito senão o de trabalhar em favor da família. Aquelas que estão se desintegrando pela ação maléfica do inimigo, o Encontro de Casais reconcilia como tem reconciliado a muitos. Nós recebemos o encontro desde 1992, quando começamos aqui, até agora, quando estamos recomeçando. Nós estivemos à frente, conduzindo esse trabalho, esse ministério, e recuperando muitos lares que estiveram até com advogados contratados para dissolvê-los. E essa intenção foi desfeita, e esses lares se recompuseram, e, graças a Deus, hoje ainda estão felizes. O Encontro de Casais é esse. Sua preocupação é o lar. É fazer com que os lares que estão infelizes, estão tristes, se reanimem, se restaurem, se levantem. E só há um que pode operar esta bênção, é exatamente o Cristo Jesus, em quem nós confiamos, que é o patrono espiritual supremo do encontro. Não sei quantos encontristas, quantos casais vão fazer o encontro, pelo que fui informado, cerca de 50 casais de preferência não evangélicos, casais amigos do Evangelho, para que possam conhecer a filosofia, o propósito, a ação do Ministério de Casais e serem assim felizes. É dirigido por uma equipe de direção geral, como o pastor falou. Essa equipe distribui várias unidades dentro do todo, e cada uma se ocupa e se preocupa com a sua tarefa junto ao trabalho do ministério. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe. Deus abriu portas, o trabalho vai ser lá no Colégio 7 de Setembro, aqui na Avenida Imperador. As portas foram abertas, o colégio estará à nossa disposição de sexta para sábado, todo domingo, encerrando domingo à noite. Então, peço aos irmãos que orem, que a igreja ore. Até sou curioso. Eu vou pedir que levante a mão os casais que já fizeram
o encontro de casais aqui na igreja. Estão presentes. Os casais, olha, esses que estão mãos levantadas, fizeram o encontro. Houve algum problema no lar de vocês? Se arrependeram-se? Quem se arrependeu, levanta a mão. Graças a Deus. Quem não pode se arrepender? Onde Cristo trabalha, ninguém pode ficar arrependido. E o encontro não é fechado para nenhum casal, desde que legitimamente seja casado. Lógico, se é encontro de casais, então ele tem que ser legitimamente casado. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a distribuição do ministério que Tu fazes através da Tua igreja. E entre esses elementos que compõem o ministério da igreja, está, Senhor, este que é um dos mais importantes. É o ministério que olha para o lar, que olha para a família, que trabalha em cima da família, buscando libertá-la de males, de opressões, de tarefas de inimigo, de tudo aquilo que não condiga com a Tua santidade. O encontro tem como objetivo unir, aproximar os casais de Cristo Jesus e dar a eles todos essa razão sublime, gostosa e maravilhosa de terem Cristo como Senhor de cada lar. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, pela equipe de direção geral que aqui está à frente. Toma os casais que estão liderando os diversos grupos, para que sejam todos eles instrumentos Teus, e nessa instrumentalidade vinda de Ti, possam trabalhar com dedicação, com amor, com desprendimento. Pedimos que abençoes a todos eles. Se alguém estiver, Senhor, precisando de sabedoria, de competência, que então clame a Ti, implore a Ti, porque Tu dás todas as bênçãos gratuitamente e não alegas a doação feita. Que todos sejam tomados por Ti, usados pelo Teu Divino Espírito, e que possam contribuir para o reino de Deus através da recuperação de lares e casais. Pedimos que abençoes a todos quantos irão comparecer com responsabilidades definidas, que todos sejam conduzidos pelo Teu Divino Espírito. E abençoa esta igreja, que tem este privilégio, através do qual muitos casais chegaram ao conhecimento do Senhor Jesus e hoje são felizes. Abençoa esta obra que é Tua, não é nossa, e abençoa-nos a nós outros que dela participamos como convocados por Ti. Tudo Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu cumprimentar. Ia falar alguma coisa? Não, a igreja continua em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto. Os avisos estão aí, o boletim precisa ser usado e nós vamos para a nossa classe agora. Avançamos aí um tantinho, mas foi necessário. Então, que Deus abençoe o trabalho dos professores. Recebam a bênção, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Excepcionalmente hoje, em função do tempo, já quero dispensar os irmãos para que possam ir para suas classes. Os professores já estão com um pouco do atraso. Então, em nome de Jesus, vão em paz. Às 18h30 nós retornamos aqui para o nosso culto, louvor e adoração. Deus abençoe a todos.